Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou ouvinte assídua do teu canal. Amo. Todas as histórias eu gosto muito. Mas eu, Juliana Rosa, sou apaixonada por coisas enigmáticas, misteriosas. Portanto, eu amo demais as histórias da meia-noite. E eu quero contar uma história acontecida comigo, que me intriga, sabia? Até hoje me intriga muito tudo o que teria acontecido comigo. Eu vou descrever aqui nos detalhes para vocês. Eu e o meu marido João Carlos, nós tínhamos pouco tempo de casamento, sabe? Sabe o casalzinho, casadinho de novo, tem aquelas fantasias, aqueles sonhos, né? A gente queria ir morar numa casinha nossa. De início foi assim. De início, quando eu e o João Carlos nós nos casamos, a coisa estava mais ou menos assim programada. Fomos morar com os pais do João Carlos. Era o tempo da minha mãe reformar a casa dela, com meu pai, e nós nos mudaríamos para lá depois. Mas não era em nenhum momento a nossa casa. Então ficamos 3 meses na casa dos pais do João Carlos. Depois desse tempo, desse período, a minha mãe terminou a reforma da casa, que era justamente para nos receber. Fomos morar com a minha mãe. Olha, ô Paulinho, tanto numa casa quanto noutra, eu e o João Carlos fomos muitíssimos bem recebidos. Meus sogros, meus pais, nos trataram com muito amor, respeito, compreensão, carinho, tudo. Mas você sabe como é que é casal, né? Casal quer seu cantinho. Não tem aquele ditado popular? Quem casa quer casa. Isso não é só força de expressão, não. Isso é verdade, é real. Quem casa quer casa. Então nós tínhamos aquele sonho de morarmos na nossa própria casa. A grana curtíssima ainda, porém, continuar na casa do meu pai e da minha mãe, apesar de sermos bem recebidos lá, não fazia muito sentido, visto que a família ia aumentar. E dessa forma, o ideal seria ter o nosso cantinho, a nossa própria casa. Assim, quando chegou aquele final de semana, cada um de nós dividimos, eu e o João Carlos, nós saímos para um canto da cidade à procura de uma casa que fosse adequada, não assim ao tamanho da nossa família, mas adequada, eu digo, ao tamanho do nosso bolso. Tá entendendo, não? A casa adequada ao tamanho da nossa família, com certeza existiam muitas, mas tinha que ser uma casa adequada ao tamanho do nosso bolso, a nossa situação financeira. E obviamente que dentro disso, uma vez que isso estivesse de acordo, a situação financeira e a casa, que ela fosse também, lógico, uma casa gostosa, condizente ao sonho de um lugar tranquilo, sabe, até com um quintal. Esse é um detalhe. Eu fui criado em casa com quintal. O João Carlos, meu marido, foi criado em casa com quintal. Quintal
com árvores frutíferas, quintal grande, quintal gostoso. Então nós queríamos, para os nossos filhos, nós queríamos uma casa assim, que além de ser uma casa gostosa para a família, tivesse quintal, e um quintal condizente com as brincadeiras que nós vivemos como quando fomos criança, tanto eu quanto o João Carlos. Então, como se fosse eu guiada pelo destino, eu escolhi o endereço de uma residência, de uma casa, que eu tinha visto num anúncio naquela manhã. Logo na minha primeira tentativa que eu fiz com relação àquele endereço, aquele imóvel, eu já me deparei com uma casa que tinha, meu Deus do céu, a minha cara, uma fachada fascinante. A casa era cor-de-rosa. Nossa, eu amo casas pintadas de cor-de-rosa. A casa era pintada de cor-de-rosa. Sabe, a casa quando te abraça, eu olhei assim pra casa, falei, essa aí. Sabe, eu senti que era aquela lá. A casa ficava num bairro um tanto quanto assim, mais afastado do centro da cidade, e atendia perfeitamente o que eu buscava, porque a casa tinha um quintal imenso. O quintal dos meus sonhos também, além da cor, era cor-de-rosa. Quintal imenso, tantas plantas ali naquele quintal. Olha, o terreno era daquele de 30 metros de frente, 150 metros de fundo, mas parecia uma floresta o quintal. O quintal era maravilhoso. Aos meus olhos, era exatamente o que eu sonhava. Aliás, era um pouco mais além do que eu sonhava. No quintal tinha cogumelo pelo pé todo do muro que cercava o terreno. Por conta da quantidade exagerada de plantas, o sol praticamente não adentrava o suficiente na residência para arejá-la, né? Então, faltava um pouquinho da presença da luz solar devido tanta planta, tanto verde, tanto arvoredo. Então, tinha muito cogumelo assim no pé do muro. Abrindo as portas e janelas, foi possível ver que teríamos um quintal muito grande e muita coisa poderíamos fazer ali. Eu chamei o João Carlos, meu marido, comentei com ele que seria preciso apenas fazer uma limpeza na casa, uma boa poda nas árvores, e nós iríamos receber mais luz solar ali, porque a casa estava meio fechada de tanto que tinha coisa plantada no quintal. E aí nós iríamos usufruir de um espaço aprazível, gostoso, como nos nossos sonhos, para que os nossos filhos, para que as nossas crianças brincassem quando estivessem por lá. Observamos que aquelas árvores já estavam carregadas de frutos. Nossa, tinha até pé de abil. Que abil docinho, mas uma árvore em especial. Além da mangueira, além do pé de abil, além da tangerineira, tinha um pé de tangerina, onde tinha um ninho de rolinha, e na outra árvore, no pé de pitanga, tinha um ninho de sabiá. Sabe, uma casa que é dos sonhos. Só que quem me chamou demais atenção foi aquela goiabeira. A goiabeira me chamou demais atenção. Ela nem era tão grande, mas essa goiabeira tinha uma copa tão bonita que ela se destacava das demais plantas. Era uma goiabeira com as folhas bem verdes, assim, bonitas. E o cheiro, gente, que eu tô falando aqui é uma coisa muito séria. Você já sentiu o cheiro de uma goiabeira quando ela tem frutas e as frutas ficam maduras? Aquele cheiro espalhava-se por todo aquele quintal. Suas frutas eram de admirável tamanho, cada goiaba desse tamanho aqui, ó, e pareciam ser goiabas bastante suculentas. No entanto, eu fiquei admirada, porém, ao ver que naquele arvoredo da goiabeira não tinha, você tinha a goiabeira carregada de frutos de goiaba, todas madurinhas, amarelinhas até, mas não tinha pássaro comendo as frutas. Enquanto nas demais árvores tinha pássaro de tudo que é espécie. Eu te falei até dos ninhos, né, que eu citei nas outras árvores. Na goiabeira, nenhum pássaro pousava, e um monte de goiaba bem madurinha, bem amarelinha.
Ela ficava numa posição estratégica no quintal, a goiabeira, mas nenhum pássaro ali me chamou a atenção. Embaixo da goiabeira, uma mesinha com 2 cadeiras inspirava e fazia diferença naquele lugar. Eu lembro e me lembro de muitos detalhes disso, de ter ficado pensativa. Por que naquela goiabeira não havia nenhuma ave, nenhum pássaro? E uma outra coisa, naquela mesinha abaixo da goiabeira, também não tinha poeira, as folhas, cadê as folhas? Né? Porque você sabe que goiabeira, ela derruba bastante folhas dela no quintal. Mas naquela mesinha debaixo dela não tinha nem poeira e nem folhas da goiabeira, contrastando inclusive com o resto da mobília da casa. Sim, porque o restante da mobília da casa estava mais envelhecido, tinha uma parte até que estava coberta com lençóis e muito bem disposta na arrumação. A casa já não cheirava bem pela quantidade de teia de aranha, né? Estava suja a casa, tinha morcego, até morcego eu cheguei a ver, inclusive outros insetos que faziam a festa ali. Então o quintal estava sujo, a casa estava suja, mas em contraste com a goiabeira estava lá, carregada de goiabas amadurecidas, pássaro nenhum na goiabeira, debaixo da goiabeira a mesinha, e sobre a mesinha uma limpeza incrível, não tinha poeira, não tinha folha. Estranhei. Agora que a casa tinha aspecto de estar abandonada, a casa sim, estava abandonada. E o quintal também. Talvez por isso, aquele preço imbatível naquela casa encheu os meus olhos de esperança de que nós pudéssemos ficar com ela. Ô João, acho que agora a gente achou, né? É a casa dos nossos sonhos, na medida exata do que temos. Que tal? Mesmo com o estado da casa daquele jeito, o meu marido concordou comigo. Dá um trato, precisa dar um trato, né? Um trato bom. Mas depois do trato, aquele espaço seria o ideal para nós. E de imediato, ainda demos uma choradinha com o proprietário, ele tirou uma coisinha aqui, outra coisinha acolá. Nós justificamos que precisávamos fazer a reforma. Negócio fechado. Fizemos a nossa mudança num período de 3 semanas para aquela casa. A casa do quintalzão. Ou, como a gente falava naquele tempo, a casa do terreirão, né? Do terreirão, que é um grande quintal, um grande terreiro. De repente mudamos para lá. Lá chegamos com muita felicidade, fazendo planos até de comprar novos móveis, né? Além da mobília do quartinho dos nossos bebês. Eu estava grávida e eu descobri que eu estava grávida de gêmeos. Ó, que alegria! 2 na minha barriguinha, 2. Então fomos preparar o quartinho dos nossos bebês que chegariam. A felicidade era imensa, mas nós não imaginávamos o que nos aguardava pela frente. Não, nem podíamos imaginar. Após uma semana, naquele dia, o meu marido saiu para o trabalho e eu resolvi ficar em casa sozinha, porque eu estava enjoada também, eu queria dar um brilho nas peças da cozinha. Eu resolvi ficar em casa sozinha. E de repente, eu estava lá na cozinha, lavando algumas peças, a torneira da cozinha, da pia da cozinha aberta. De repente eu ouvi uma voz que chamou pelo meu nome. E a voz que chamava pelo meu nome vinha do quintal. Aliás, vinha daquela floresta, porque nós tínhamos nos ocupado tanto com a casa em si, que ainda não tivemos o cuidado de diminuir a floresta do quintal. Fui lá ver, observar quem é que me chamava. Mas eu não avistei ninguém, pessoa nenhuma. Gozado, mas aquela voz continuou me chamando pelos 2 dias que se seguiram. Mas quem é que me chama? E eu não quis
e encarar aquela voz. Mas eu escutava claramente a pessoa me chamando. Eu acreditei, num momento, que fosse uma brincadeira de mau gosto. Tipo, alguém que da vizinhança sabe o meu nome, tá desocupado e tá querendo me assustar. E ainda mais eu grávida. Puxa vida, não era uma brincadeira de bom gosto. De extremo mau gosto, diga-se de passagem. E me chamava, do fundo do quintal, a voz me chamava. E chamava pelo meu nome. Por 4 dias seguidos, aquela voz insistia em chamar pelo meu nome. Não é possível. Eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando, então, eu tomei a atitude e resolvi enfrentar a situação. Fui até o quintal e eu observei que aquela voz não vinha de longe dali, não. Era dali. Peraí. Vem do pé de goiaba. A voz, alguém me chamando, vem do pé de goiaba. Se vem do pé de goiaba, eu apurei a vista naquele sentido. E quando eu apurei a vista em direção ao pé de goiaba, eu pude ver. Vi uma mulher magra, ao mesmo tempo assim uma mulher bonita. A mulher aparentava ter, o quê? Uns 20 anos. 20 e poucos anos. Cabelos eram longos, loiros, adornados por uma tiara de flores e pedrinhas que brilhavam. Essa mulher vestia um belo vestido de renda branca e acenava insistentemente para mim, com gestos que pediam a minha aproximação. Só que eu quando tive aquela visão, porque foi uma visão, uma visagem, eu fiquei paralisada. Fiquei completa e totalmente paralisada, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. E nem sei quanto tempo eu fiquei ali, mas eu fiquei, sabe, paralisado olhando para aquela mulher. Abaixei a cabeça e sem respondê-la, eu retornei pensativa. Eu fui retornando pensativa, assim andando um pouquinho de costas, até que eu pegasse o meu rumo. E quando eu peguei o rumo da porta da cozinha, eu comecei a andar apressada, entrei pela porta da cozinha, saí do quintal entrando pela porta da cozinha e da porta da cozinha corri para o meu quarto. Olha, eu nunca tive medo de alma ou de coisa parecida, sabe? Eu nunca fui uma pessoa medrosa nesse sentido. Eu sempre fui uma mulher de fé e até bastante corajosa. Aquela casa, ela representava tanto para mim que até mesmo aquele assombro eu queria tirar de letra. Pensei comigo, não vai ser isso que vai me fazer desistir. Eu comprei essa casa com tanto amor. Eu tô tão empolgada aqui. Não vai ser isso que vai me fazer desistir da casa. Quando meu marido chegou do trabalho à noitinha, lógico, eu contei para o João Carlos o acontecido. João, aconteceu o seguinte, narrei para ele o que houve. Só que ao narrar, eu não demonstrei para ele o meu temor. No entanto, e talvez por isso, ele duvidou. O João Carlos, ele até fez uma certa zombaria do fato, sabe? Ele contou depois para a família dele, no dia seguinte, o que eu tinha visto, assim meio que na brincadeira, meio que zombando. Chegou a dizer que a gravidez havia mexido com a minha cabeça, que eu devia estar com algum distúrbio. Chegou a usar essa expressão, que eu devia estar com algum distúrbio, precisando de algum tipo de ajuda. Mas ele falou isso assim meio que na brincadeira mesmo. Só que eu sabia o que eu tinha passado. Sabia também que aquela voz havia me chamado por dias e dias seguidos. E eu seria chamada novamente. Com certeza. Depois de ter contado isso para o meu marido, 2 dias depois, eis que a voz me chamou de novo. E eu pensei comigo, não vou fraquejar, eu vou enfrentar. Eu não comprei essa casa para brincar. Não será essa voz que vai me expulsar daqui. Eu vou enfrentar. Então eu saí de novo ao quintal. De ímpeto, eu questionei sobre a insistência e a necessidade de me chamar
Por que você me chama? Por que você insiste tanto em me chamar? Qual é a necessidade de me chamar? Só que eu falei de uma maneira assim, ríspida. E aí, eu insisti nas minhas perguntas, por que me chama? Por que insiste em me chamar? O que você quer comigo? Por que exige a minha presença? Eu queria ter uma resposta e tive. O mais impressionante foi que ela me respondeu. Ela retrucou que não me aceitava naquela casa. Eu não te quero aqui, eu não te aceito aqui. Eu quero que você vá embora daqui com a máxima urgência. Foi essa, inclusive, a expressão que ela usou. Ela não disse que ela queria que eu fosse embora rapidamente. Ela usou essa expressão. Eu quero que você vá embora daqui com a máxima urgência. Disse ainda que não admitia nenhuma mulher morando na casa que era dela. Eu não admito nenhuma outra mulher morando na casa que é minha. Na casa onde eu sempre fui feliz. Eu não suporto ver alguém vivendo a vida que era para eu ter vivido aí. Eu não aceito. Você vai embora imediatamente da minha casa. E completou em tom de ameaça que se eu não fizesse isso, que se eu não saísse dali, ela iria me levar à loucura, como aconteceu com ela. Ela foi à loucura. Eu enlouqueci, disse ela. E se você não sair daqui, se você não desocupar a casa que me pertence, eu também vou te levar à loucura, como aconteceu comigo. Meu Deus, era uma ameaça que eu tinha que levar a sério. Então, quando meu marido voltou do trabalho, eu relatei para ele os fatos. Ele, de novo, agiu daquela forma que ele estava agindo, meio que não querendo acreditar, meio que com zombaria. Então, na manhã seguinte, eu insisti para o meu marido que ele não fosse trabalhar, para que ele ficasse, para que ele testemunhasse de perto que a voz iria me chamar. Ele relutou, mas diante da minha insistência, evidência até dos acontecidos, João Carlos, o meu esposo, ele acabou ficando. Logo ao raiar do sol, e para o desespero dele, a moça apareceu. E da mesma forma que ela falava comigo antes, agora acenava e me chamava para perto dela, mas na frente dele. Tipo assim, ignorando João Carlos, ignorando o meu marido. Diante da constatação, ele saiu dali, o meu marido João Carlos saiu dali em pânico. E juntos fomos à vizinhança buscar uma ajuda para entendermos o que se passava, que episódio era aquele, o que estava acontecendo. E logo fomos tomados de surpresa pela explicação de uma senhora vizinha. Aquela senhora, de nome Dona Glória, já idosa, a Dona Glória relatou a mim e ao meu marido que naquela casa ninguém ficava, nenhuma outra mulher, nenhuma outra moradora se fixou lá por muito tempo. Mas como assim, Dona Glória? E não ficava por quê? Isso depois da tragédia, a vida nesta casa. A trágica morte da antiga moradora daí. O que aconteceu? Eu não sei se eu devo te contar. Você está grávida? Não, pode falar. Ela observou que o meu marido estava muito mais assustado do que eu, apesar de eu estar grávida. Mas eu já disse, sempre fui uma mulher de fé e muito corajosa. E eu sabia a importância daquela casa em nossas vidas. O preço bom que nós pagamos, a maravilha que era aquela casa, o tamanho do terreno, tudo isso. Então eu posso falar? Pode. A senhora não só pode, como deve. Ela sentiu que o meu marido estava muito com mais medo do que eu, apesar de eu estar grávida de gêmeos. E ela me contou. A antiga moradora, ela acabou tirando a própria vida, sabe? Enforcando-se no pé de goiaba.
pé de goiaba, ela amarrou uma corda num dos galhos do pé de goiaba e acabou dando cabo à sua própria vida. Isso aconteceu logo após o casamento dela. Não diga. Sim, digo, e infelizmente foi o que aconteceu. Bom, agora havia uma explicação. Meu marido chegou à seguinte conclusão: vamos colocar a casa à venda imediatamente. Eu falei, não podemos. Presta atenção, João Carlos, nós não podemos. Essa casa, eu antes de ter a certeza de que ela seria um bom negócio, eu pedi uma orientação a Deus, que Ele me indicasse o caminho, e não foi à toa que nós chegamos a ela. Esse negócio foi maravilhoso que nós fizemos. A casa é boa, o terreno é bom, nós não podemos abrir mão. A moça morreu, lamentavelmente foi uma tragédia, mas isso não pode perdurar. O que ela precisa entender, essa moça, é de que ela não faz mais parte dessa vida. Ela não faz mais parte deste plano de vida. Falta luz para ela compreender. Todas as pessoas que fraquejaram acabaram não ajudando essa moça. Mas eu vou ajudar. Mas como? De que forma? De que jeito? Hoje eu vim com você. Nós vamos enfrentar. Eu não tenho espírito para isso. Nem eu, mas eu tenho fé. Eu vou conversar com o Padre Rogério. O Padre Rogério, ele era o titular da nossa paróquia. E, na verdade, ele era amigo da minha família. Sempre foi amigo do meu pai e da minha mãe. Foi com ele que eu, inclusive, tinha feito a minha primeira comunhão. E, pessoalmente, eu fui falar com ele. Esclareci tudo o que acontecia e tive a sorte de ser compreendida e entendida por ele. Porque muitas vezes um religioso, numa hora dessas, ele pode simplesmente também zombar, não acreditar. Ele confiou em mim. E não apenas confiou, mas atendeu o meu pedido. Nós fomos lá. Ele pegou a água benta, isso já no dia seguinte. Ele pegou a água benta, foi na nossa casa e juntos, ele, o Padre Rogério, mas também o Frei Clemente, que era um padre ainda mais velho que ele, Padre Rogério e Frei Clemente juntos, eu e o meu marido. E ele começou a fazer as suas orações debaixo daquela goiabeira. E quando ele começou a respingar a água benta, todos os frutos da goiabeira caíram no chão. Todos, sem que ninguém tocasse na árvore. E todas as folhas da goiabeira caíram no chão. Parecia que nós estávamos assim, num dia de inverno rigoroso. Digamos que fosse possível cair neve, e tivesse caído neve e as folhas todas caíram da goiabeira, assim como também os frutos. Os padres nos pediam calma, que mantivéssemos a calma, a fé, e eles em orações, foram fazendo orações, até que esse Frei Clemente, que foi com o Padre Rogério, disse que a alma daquela moça havia sido encaminhada. Que ficássemos em paz, que tivéssemos fé e tocássemos a nossa vida dali para frente. Foi impressionante. Mas aquela goiabeira permaneceu sem folhas e sem frutos durante todo aquele período, até que nasceram minhas filhas gêmeas, Emily. Até que nasceram as minhas filhas gêmeas, Emily e Elma. Foi impressionante. Mas no pós-nascimento das minhas filhas, a mesma goiabeira voltou a ter folhas, deu brotos,
depois dos brotos os frutos. E eu fiquei um pouco cismada de comer uma goiaba de lá. Até que o padre Rogério me perguntou certa vez, eu respondi a ele que ela voltou, a goiabeira voltou a produzir as goiabas. Ele falou: pois pode comer da goiaba, me traga uma goiaba de lá, que aliás era deliciosa. E a partir daí, os pássaros que frequentavam o nosso quintal passaram a frequentar também a goiabeira e a comer dos seus frutos maduros. E até ninho de pássaro acabou sendo feito lá, na mesma goiabeira. Foi algo impressionante o que aconteceu. Nunca mais eu tive qualquer tipo de perturbação naquela casa. E aquela casa foi o impulso da minha vida com o meu marido. Hoje, eu e ele estamos casados faz 35 anos. Temos uma família bem formada. Tanto Emily quanto Elma já nos deram netinhos e vivemos muito bem, obrigada. Observe, se não fosse o tamanho da minha fé e a minha coragem, talvez tivéssemos desistido de um imóvel que nos deu tantas alegrias depois. Era preciso, antes de tudo e mais nada, atender aquela alma penada. Agradeço a Deus por ter me dado luz e coragem de enfrentar aquela situação. Essa era a história que eu tinha para contar, a história da meia-noite. Espero que você tenha gostado. Aproveita, curta minha história, manda o teu joinha, se manifeste através da sua opinião. Agradeço do fundo do coração.